Gostaria de citar esse parágrafo porque é importante para a gente ter claro qual é a posição do Supremo em relação a isso e como foi já discutido essa matéria no Supremo. Bom, diz o ministro Aires Brito, basta lembrar o seguinte, a educação é tão importante para o nosso magno texto que ele está versado na Constituição em 96 dispositivos. 96 dispositivos entre a parte permanente e as das disposições transitórias. Por isso, a educação, pelo menos a médio e longo prazo, é a prioridade das prioridades constitucionais. A justificar mesmo a criação de um piso que, por ser o mínimo existencial dos professores, se impõe a cláusula de reserva financeira do possível. Ou seja, o ministro do STF, Carlos Aires Brito, afirma que inclusive a lei do piso se sobrepõe à cláusula da reserva financeira do possível, que é o principal debate que os governos estaduais estão colocando na mesa de que é impossível pagar o custo aluno, que é impossível garantir essa implementação. E é importante dizer isso, Lazier, nós temos visto pouca ou nenhuma interferência do governo estadual no sentido de pressionar o governo, por exemplo, a implementar uma política da União para garantir aos municípios e aos estados recursos, né? Esses recursos estão previstos na lei, mas a gente não vê nenhuma movimentação dos governos no sentido de ampliar essa possibilidade de receber esses recursos. Nós temos visto medidas muito tímidas do governo em relação à questão da dívida com a União, que hoje consome 13% dos recursos do orçamento. Isso representa mais de 2 bilhões de reais ano sendo pagos a taxas de juros absurdas para o padrão hoje da economia nacional, juros que hoje bancos não praticam, o governo da União estabelece para os estados, e a gente vê uma movimentação absolutamente tímida e, inclusive, prostrada em relação ao governo federal nesse debate. Então, esses são elementos e nos preocupa que a iniciativa do governo Tarso é de atacar a lei do piso e não de garanti-la a partir desses debates de como a gente busca recursos nacionalmente para estar garantindo a implementação. Vamos fazer um intervalo? É uma situação realmente delicada. Eu vou começar o próximo bloco pela professora Maria Eulália. Eu estava procurando na leitura desse acórdão em que o relator foi Joaquim Barbosa, mas não consegui achar. Me pareceu que num determinado momento ele teria dito que caberia aos estados provarem que não tem recursos. Sim, tem um mecanismo dentro da lei do piso nacional que estabelece que, na falta de recursos, tem a previsão de aporte de recursos do governo federal para os estados e municípios. Mas aí o estado, o governo federal aporta, mas para determinados estados, não para todos. Tem os recursos. Desde que o estado comprove que cumpre com todas as suas obrigações constitucional. 35% de investimento na educação, como reza a Constituição Estadual, 12% na saúde, como reza a Constituição. Se o governo cumprir com todas as suas obrigações e provar que não tem dinheiro, o problema é que nós temos no estado do Rio Grande do Sul um governo que não cumpre com as suas obrigações e não cumpre com a lei do piso. 18%. 18%. Bem, vou ouvir de novo a professora Eulália para saber o que o governo estaria providenciando na hipótese de ser denegada essa medida interposta perante o Supremo. E seguimos perguntando ao nosso telespectador essa hipótese, essa alternativa, porque uma pessoa do governo, que não vou identificar, mas me disse há poucos dias, a única maneira é sacrificar outras secretarias. Então, admitamos para argumentar, para poder cumprir esta prioridade 1, que é a educação, o governo deveria, por exemplo, cortar investimentos em estradas, investimento na irrigação, que vem sendo uma reivindicação muito forte dos produtores rurais, que estão perdendo safras, pós-safra, e outras secretarias. Teria que haver uma limitação de gastos em vários setores para concentrar, canalizar todo o possível para a área da educação. Então, essa é a pergunta. O nosso telespectador acha que esta tem que ser a alternativa? Telefone 8401-0360. Opção 1, sim, tem que fazer assim. Opção 2, não dá para fazer isso. Voltamos.
Estado deveria sacrificar outras verbas que vem cumprindo atualmente para poder, assim, pagar o piso como reajuste anual em torno de 20% para o magistério? Essa é a pergunta do programa, que está discutindo aí em função da medida adotada por 6 governadores que ingressaram ontem no Supremo com uma ação pedindo que o Supremo adote o critério não o critério do Fundeb, mas o do INPC. Está não 20%, mas 6% ao ano de reajuste. E espera-se agora a decisão de uma liminar ou não do ministro Joaquim Barbosa, onde caiu a distribuição para ele decidir. Então ligue para o telefone 8401-0360, entendendo que realmente tem que fazer assim, se não há prioridade para a educação. Opção 1, sim. Opção 2, não dá para fazer isso, porque precisamos de estradas, precisamos de presídios, precisamos de irrigação, precisamos de investir na tecnologia, etc. Mas, professora Eulália, a senhora estava falando aqui no intervalo a diferença de verbas distribuídas para aqueles outros poderes que seriam bem mais do que isto que o executivo precisaria. Será que... Mas isso é irreversível, não tem como mexer. Será? Será que dá? Haveria uma grita geral e são poderes muito fortes. Ah, bom, então Só é vai- por outros motivos. bom. Não, mas eu queria retomar, Lazia, dizendo aos ouvintes, em primeiro lugar, que nós temos muito orgulho de ter negociado os 17 pontos, porque vocês não ouvem falar em mais nada a não ser piso. É sinal que resta um ponto que ainda não está plenamente resolvido. Segundo, não é verdade que nós não negociamos o calendário. No dia 27 de janeiro desse ano, nós tivemos uma audiência com o CEPERS, que solicitou o calendário do piso, que na época era 1187. E no dia 23 de fevereiro, 22 de fevereiro, nós anunciamos isso com um reajuste de 76,68%. 76%, o colega de mesa parece que recebeu os servidores do Ministério Público em torno de 6% em 2 parcelas, não é isso? Bom, também não importa, só para dar um parâmetro de comparação, o que significam 76,68% no mínimo. Em porque quanto ainda está tempo? aberto. Durante o governo, em 4 anos. 4 anos. Em 8 anos passados, o magistério recebeu 20%. Só para a gente fazer uma comparação. A greve federal vai receber 15% em 3 anos. Só para ter o parâmetro do que nós estamos falando. Isso é melhoria do salário básico. Sim, mas o governo vai manter isso, então. Claro. Mas, então, uma questão que me parece um pouquinho ainda complexa. Esse foi o calendário governo está do piso. entrando lá no Supremo... Pelo índice de reajuste do NPC. Porque o que diz Mas a lei aí no do ano que piso? se ele ganha, vamos supor, se ele ganhar essa liminar, no ano que vem, em janeiro do ano que vem, ele não vai dar os 20%, 20 e poucos. Aí ele vem Não, mas pro o 6%. compromisso, não. O compromisso do governador foi o de implantar o piso no seu governo. O seu governo Sim, termina mas em dezembro não no ano de que vem. 2014. Não, esse 76% de reajuste é no governo, 2011. Sim, então deixaria tudo para o último ano. Não, nós já demos 11% em 2011, 23% em 2012. Falta 28% ainda para o 76% e mais o reajuste em aberto de 2013 e 2014 para negociação. Tá, mas então no ano que vem, se der, vamos supor que o Supremo dê segunda, terça ou quarta semana que vem, a liminar, aceitando a ação. Aí o que o governo vai dar de reajuste em janeiro do ano que vem? Os 28 que estão faltando, mais o índice do INPC. Os 28 distribuídos nesses 2 anos, que é o que está faltando, mais o índice do INPC. Nós temos aí mais de 80% de reajuste, porque vai ultrapassar o piso. É isso que eu estou tentando fazer entender. Vai ultrapassar o piso. É uma pena que eu trouxe tanto papel que eu me atrapalho. Deixa eu ver, porque eu aqui queria é uma mostrar mesa de debate. Eu não estou entendendo. Deixa eu só dizer uma coisinha antes de tudo. Não tem como entender, Lazer, porque o que está sendo dito não é verdadeiro. Por que não é verdade? Não é verdadeiro, primeiro porque o governo sabe que o valor do piso é 1.451, Tá. sabe que o básico hoje é R$ 436 reais, e que não há possibilidade disto que a professora está dizendo. Deixa eu só- É Não uma é inverdade. verdade. É uma inverdade. Não é verdade, porque a gente- Porque só o que falta, agora o governo queria dizer para a sociedade que entra com uma ação de inconstitucionalidade do piso, Mas bom, que depois entra eu com uma ação volto. de inconstitucionalidade Mas- do piso e que está querendo garantir o Mas piso. a professora Para tá- isso está querendo a professora garantir tá o piso. dizendo que Olha aqui qual é o estudo. A lei é Qual clara, o piso é tem outro valor. 1.451.
Qual Tá é o reconhecido estudo? por Não, todos. nós entregamos este calendário antes do O 1451, querido. O calendário não representa Então, os não é 1451 de verdade. hoje, Mas não será pago em 2014, O governo já disse que vai chegar em 2014 com um piso de 1.260, quando hoje No o piso é mínimo. 1.451. Hoje, o piso, olha o estudo da CNM. O piso é 1.451. Com a regra atual, vai para 1.758. Com o INPC, vai para 1.525. O que está escrito aqui, gente? No mínimo. Porque esta nossa ação O mínimo não é cumpre para... o piso. No mínimo, de hoje. querido. O mínimo não cumpre o piso O governo de tem hoje. que cumprir. Mas nós a lei. estamos discutindo isto. O governo tem que cumprir a lei, Mas eu faço uma secretária. pergunta, presidente CEPERS. A lei fala em valor, em adequação da carreira e jornada de trabalho. Não fala em adequação da carreira. A senhora não pode mentir, professora. A adequação da Não carreira pode que fala a mentir, lei professora. e tem que saber Para reconhecer pagar o o que foi piso. aprovado. Para pagar o a piso. adequação é dizer, é ter um Artigo projeto 6º. de lei que diga, a partir de Artigo hoje, 6º. o piso vale A 1.451. União, os estados e os municípios deverão elaborar, porque há estados no nosso país que não tinham plano de carreira, ou adequar seus planos de carreira e remuneração para cumprir o piso salarial nacional conforme o parágrafo único É um da projeto Constituição. dizendo que, a partir de hoje, qual é a o piso passa a ser negociação? 1.451. Mesmo que o CEPERS dissesse que quer mexer na carreira, porque ele anula esse debate aqui. Esse que é o problema, do Mampituba para cima a gente faz, do Mampituba para cá não faz. O presidente da CNTE olhou no dia 21 de agosto, lá no Conselho Nacional, e disse: vocês não mexem no plano de carreira porque isso é problema de vocês com o CEPERS. Nós não temos nada a ver com isso. Isso é um compromisso de campanha do governador Tarso. Não, mas eu estou Isso é um compromisso falando de campanha do governador que nós Tarso. estamos cumprindo. E o que eu estou perguntando é, a lei do piso pode ser analisada só um pedaço? Se quer discutir A promessa cumprimento... do governador Tarso só tem que ser vista de um lado. São duas promessas que o governador Tarso apresentou. O cumprimento do piso com uma negociação que não houve, porque o governo simplesmente apresentou para a imprensa esse calendário que não cumpre o piso, e a manutenção do plano de carreira. Bom, só falta Mas então agora, tá, só falta então agora o governo dizer que vai mexer no plano de carreira. Ao Porque contrário, o resto, o governo está se esforçando para não cumprir sua promessa de campanha. Reiterando, não é porque é bonzinho, não é porque nós não temos medo de contradições. Por que o governo está mantendo a carreira? Porque não adianta achatar. Vocês têm que entender isso. Todo o Brasil está achatando. Nós não queremos achatamento. Nós não queremos achatamento. Mas nós queremos todo compromisso o debate de é campanha esse. do Porque Tarso uma lei, cumprido. ou tu cumpre todos os artigos, porque não vale dizer que o governador não cumpre a lei porque não paga o valor. Ah, mas quando ele não cumpre a lei porque não adequou, aí não tem problema. O governo estaria pensando Nós não em vamos acabar com o mexer. plano de carreira? Não vai. Nós sabendo dessa lei, ele era conhecedor dessa lei, vamos e ele mexer disse na que não carreira mexeria no plano de carreira. porque não queremos que o piso vire teto. Deixa eu lhe fazer uma que o perguntinha. piso, Tá. cumprir a lei, é fazer o que diz o artigo 5º no seu caput. O piso será atualizado. Atualização é recomposição Então, da inflação. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aumento real é além da atualização e então, tem que ser negociado. Nesse terreno da atualização, professor Eulálio. Não, é isso que nós estamos questionando. Deixa eu lhe Mas fazer é uma, isso que nós estamos deixa eu lhe pedindo, fazer a uma pergunta inconstitucionalidade. para nós entender, tem partes complexas. Mas nós estamos questionando isso. Hoje o Estado está pagando 1.451. Ninguém Não, ganha menos não que isso. paga. Sim, paga. Não paga porque Paga. o Não paga o piso, piso. o piso Paga. é básico do plano de carreira. O Ele governo paga. não cumpre o piso. Qual foi a pergunta que o Lazier Tá, fez, senhores? O Estado está pagando 1.451. Não paga. Tem algum professor nesse Estado que ganhe menos? Não, Tá. piso Não. é básico do plano Não. de Tá, carreira. mas vamos ficar com essa parte. Aí tem que fazer como no Acre, No então. ano Está que pagando vem. como a IEDA gostaria no de ano pagar. que Não, senhora. Está a pagando IEDA como a paga IEDA igual. gostaria de Exatamente. pagar. Não é O verdade. governador IEDA entrou com uma DIN Não para é justamente fazer o que o Não. governo do Estado faz hoje. Não é verdade. A partir desse acordo a fajuto do Ministério secretária Público. mandou para blog da Rosane em 27 de abril desse ano, ela dizendo: é verdade que as propostas apresentadas pelo governo IEDA e esta do Tarso são diferentes. Pois ela nos xinga um pouco. Depois ela diz: o governo IEDA primeiro propôs a aplicação do conceito do piso como remuneração mínima, incluída todas as vantagens. Depois ela xinga mais um pouco. Xinga quem? Não, a nós, né? Nós é uma quem? disputa. O governo. Não esqueçamos também que o governador protocolou no Supremo a solicitação para retirar o governo da condição de autor da DIN. Por quê? Porque não entendia que era remuneração nem que é lei inconstitucional. Aí ela conclui dizendo: mas a principal diferença é que o governo IEDA afirmou desde o início que o piso
era impagável nesta carreira. E propusemos, ao invés de questionar o índice de reajuste que todos os municípios, todos os estados estão torcendo por esta DIN, ela que propunha adequar a carreira. Nós não queremos adequar a carreira. Nós queremos que os outros estados façam carreiras tão boas quanto as nossas, que valorize o professor, que dê perspectiva. E para isso nós estamos discutindo, porque senão não vai ter mais nem luta sindical. Deixa eu fazer um intervalo. Agora, só uma perguntinha, me responda antes de eu chamar o comercial. Hoje está pagando 1.451. No ano que vem, pagaria 1.758? Essa se vier o índice do Fundeb. É uma previsão, pode ser mais, pode ser menos. Se vier o NPC, é 1.525. Qual é o compromisso que o governador assumiu ano passado? Escreveu para o CEPERS isso, que tem uma política estabelecida de 76,68 e o compromisso de adequá-la para pagar o piso. Deixa eu ouvir no próximo bloco a professora Rejane e o doutor Eduardo. E nós também podemos interromper, né? Claro, pode interromper à vontade. Tá certo. Nesse bloco a senhora falou mais que os outros, mas fui interrompida também. Não falei sozinha. Num pedido de esclarecimento. Claro, mas não é com o senhor, doutor Lazia. Tá. Mas pode interromper também. Obrigado pela concessão. Faça de conta que o senhor coordena o programa. Tá bem, tá bom. O que o nosso telespectador acha? O Estado deveria sacrificar outras verbas para então pagar o piso com os reajustes anuais, sempre em torno de 20%? Telefone 8401-0360. Sim, deve sacrificar outras secretarias, outras verbas para investir na educação. Opção 2, não tem jeito, tem que continuar assim. Voltamos. Transcendentais comuns. Estamos discutindo mais uma vez a educação. Agora, em função dessa medida judicial interposta ontem, uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, por 6 governadores brasileiros, entre eles o do Rio Grande do Sul, pedindo que o Supremo admita a correção pelo NPC e não pelo Fundeb, que é, enfim, um reajuste muito alto e que os governos estaduais não teriam condições de pagar. E também, em função disso, a pergunta da Interativa. Se o nosso telespectador acha que o Estado deveria sacrificar outras verbas, outras rubricas, outras secretarias, outras obras, para investir tudo na educação. 8401-0360, opção 1, sim, deve sacrificar verbas de outros setores e partir para a educação. E opção 2, não pode mexer. Professora Rejane. Olha, Lazier, era só o que faltava nós ouvirmos aqui neste programa pela professora Eulália, de que o governo entra com uma ação de inconstitucionalidade da lei do piso porque quer garantir o piso para os trabalhadores em educação. É menosprezar a capacidade da população do Rio Grande do Sul, da comunidade escolar e dos trabalhadores em educação. É óbvio que o governo entra com a ação de inconstitucionalidade porque quer se negar à implementação da lei do piso nacional. Aliás, o governo... a educação só foi prioridade durante a campanha eleitoral. Depois de eleito, a educação deixa de ser prioridade para o governo. E o governo faz exatamente o que a governadora Ieda fez. Juntou estados para entrar com a ação de inconstitucionalidade. Eu acho que o governo Tarso está copiando o jeito tucano de governar quando faz isso. Porque é exatamente o que a governadora Ieda fez. Buscar aliados em outros estados para questionar a lei do piso nacional, que é uma conquista dos trabalhadores. Agora eu quero mostrar aqui, porque nós estamos falando do governador Tarso, que não é um analfabeto e que é um jurista. Veja a lei. A lei é clara, muito clara. Quando ela diz aqui que o piso é o básico dos planos de carreira. A lei diz que tem que fazer ajustes
E os ajustes que é o que foi o debate feito na época da criação da lei do piso, é que tem que ter um projeto de lei que diga que a partir da data tal, o valor do básico do plano de carreira dos trabalhadores em educação passa a ser o piso. Esse é o ajuste que trouxe a lei e que o debate da lei do piso fez. Aqui, no parágrafo único, está escrito: a atualização de que trata o caput desse artigo será calculado utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Está aqui a assinatura do governador Tarso Genro. Será que ele assinou sem ler a lei? Será que ele não conhecia o teor da lei? Então agora o governo se dá o direito de entrar com uma ação de inconstitucionalidade de uma lei que ele criou, que ele assinou, e agora ele está questionando porque agora ele tem que pagar. Ele fez a lei para os outros cumprirem. Agora ele, enquanto governador do estado, não precisa cumprir. Aí ele entra com ação de inconstitucionalidade. Acho que é uma vergonha para a história do Rio Grande do Sul. Dizer que as leis foram feitas só para o povo e para a classe trabalhadora cumprir e que os governos não precisam cumprir é uma vergonha. Para finalizar aqui, eu quero também ler o que o governador Tarso disse no debate. Com o CEPERS. Com o debate no CEPERS que ele escreveu e assinou. Como afirmamos ao longo da campanha e apresentamos no nosso programa de governo, manteremos os atuais planos de carreira de professores e funcionários, reconhecemos o piso nacional profissional do magistério como vencimento básico da carreira. Está aqui, escrito pelo governador, e agora ele tem a coragem de entrar com uma ação de inconstitucionalidade para não implementar o piso nacional e para ganhar tempo, porque isso, o governo não quer pagar o piso, entra com essas ações para ganhar tempo e não responder para a sociedade, para os trabalhadores Doutor Eduardo em educação. Cunha da Costa, procurador do Estado e um dos subscritores da petição que entrou no Supremo. Lazier, telespectadores, é importante aqui ressaltar que esta ação direta de inconstitucionalidade, ela é bastante diversa da ação direta de inconstitucionalidade 4167, que foi mencionado pela professora Eulália, que impugnou os dispositivos que tratavam do piso como básico e não como remuneração mínima. Onde é que está a diferença? A diferença está em que a incidência de vantagens sobre o vencimento básico e quando ele é considerado como remuneração, a totalidade, mesmo que o básico seja menor, se a totalidade alcançar esse mínimo, estaria cumprida a lei. O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, concedeu a liminar na DIN 4167, e determinou que realmente o piso nacional deveria ser considerado como remuneração e não como vencimento básico. No momento do julgamento definitivo da ADIM, é que realmente o Supremo acabou por compreender que o piso é vencimento básico. Bem, esse julgamento, neste momento, não há nenhum questionamento com relação à ADIM 4167. Mas o Supremo versou sobre esse tema na sua resposta. É importante ressaltar que a tese aqui é completamente diferente e não se trata, então, de impugnação à lei do piso. Se trata de uma impugnação específica de um dispositivo que viola a própria Constituição Federal. O piso nacional... Estabelece a natureza do piso nacional. O piso nacional traz como uma lei nacional. É isso que o Vamos ouvir qual é a diferença agora. Essa quer o quê? A Constituição Federal foi emendada com a emenda 53 de 2006, que acrescentou a previsão por lei de um piso nacional para o magistério. Isso mediante lei específica. Bem, a Constituição Federal falou em criação de um piso por lei específica. Em nenhum momento ela autorizou que se fizesse um reajuste real mediante portarias. A Constituição Federal ela limitou, ela fala criação de um piso nacional mediante lei. O Supremo entendeu que é realmente constitucional a lei do piso na sua concepção principal. Sim, isso está reconhecido na DIN 4167 e não foi mais impugnado. O que se impugna agora na DIN 4848 é especificamente
a impossibilidade de uma lei federal E o caráter prever nacional da lei. reajuste por portarias, reajuste real para servidores de estados e municípios sem previsão orçamentária, mediante portarias do Ministério da Educação. Isso é que não é permitido pelo ordenamento constitucional. E vejam que aqui vale lembrar que o Supremo tem súmula estabelecendo, a súmula 681, que parte do texto da Constituição, inciso 13 do artigo 37, que é específico dizendo que é vedada a vinculação de remuneração. Essa vinculação também é compreendida a vinculação com índices federais em reajuste de inflação. Então, vincular uma remuneração a um índice, seja ele qual for, é inconstitucional. No entendimento pacífico do Supremo, já sumulado, inclusive, súmula 681. Bom, aguardemos então a liminar. Eu vou ter que fazer um intervalo e abrir o próximo bloco pelo Alberto Ledur, que é o coordenador do Fórum dos Servidores Públicos. Pergunta: o Estado deveria sacrificar outras verbas e pagar o piso com reajustes anuais em torno de 20%? Telefone 8401-0360, opção 1 sim, opção 2 não. Voltamos. Vamos então para o final do nosso debate de hoje, mais uma vez sobre educação, apenas que hoje voltando ao velho terreno pecuniário, a questão da remuneração dos professores, em razão do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por 6 governos brasileiros, entre eles do Rio Grande do Sul, procurando um outro critério de reajuste, porque entende esses governos que pelo critério de reajuste do Fundeb, eles não aguentam, eles não têm recursos. Então, suas conclusões, Alberto Ledur, coordenador do Fórum dos Servidores Públicos do Estado. Mas é importante a gente entender aqui o que está em jogo. O governo Tarso e os demais governadores querem acabar com o piso nacional da educação. Acabar com o seu critério nacional, com o seu parâmetro nacional para a educação do país. E está bem escrito, está no pedido da DIN, que seja retirado o caráter nacional dessa lei e que o valor do piso nacional estabelecido pela União só valha para os servidores da União, da educação básica da União. Então, esse é o ataque frontal que está sendo colocado, não contra os professores estaduais, mas contra os professores estaduais e municipais de todo o Brasil. É isso que está em jogo aqui. Então, esse ataque, que é o maior ataque desde a DIN, é o maior ataque, desde a DIN anterior, é o maior ataque ao piso nacional da educação, é um ataque à educação pública de qualidade. O centro dessa DIN, o centro que está colocado nessa DIN é a questão da automaticidade da lei nacional, que o reajuste seja automático para os estados. Eu vou lembrar o procurador do estado aqui que em 2007 os 95 procuradores foram discutir e tinha um projeto de lei, o 328/2007, que discutia a automaticidade dos subsídios dos procuradores do Estado. Nesse momento, estavam os procuradores do Estado fazendo paralisação para que os seus reajustes fossem automáticos. Automáticos. Nesse momento, para os procuradores do Estado, não haveria nenhuma ilegalidade em relação a isso. Agora, quando é para atacar professores, a Procuradoria do Estado, o Governo do Estado, organiza uma DIN para fazer esse enfrentamento. Então, esse é um dado importante. E é um dado importante saber o que o governo não faz dentro das suas opções políticas. 2 bilhões de reais vão ser gastos com auxílio moradia de juízes e promotores. Só no ano passado,